Integração News. Fala aí, galerinha que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube. Estamos chegando para trazer o quarto boletim sobre os torneios de goalball nos Jogos Paralímpicos de 2024. E você vai acompanhar a partir de agora os resultados deste domingo, dia 1º de setembro, que definiu os confrontos das quartas de final, tanto do torneio masculino quanto do torneio feminino dos Jogos Paralímpicos de 2024. Você precisa de equipamentos de proteção para a prática do goalball e do futebol de cegos? Fale com a Play Sports NK. Trabalhamos com joelheiras, cotoveleiras, coquilhas, peiteiras e óculos para o atleta de goalball e de futebol de cegos. Chame no WhatsApp Play Sports NK. DDD 81 99864 7726. Play Sports NK. Play Sports NK. Entregando em todo o Brasil. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Neste domingo, dia 1º de setembro, nós tivemos a realização das últimas 6 partidas válidas pela fase de grupos, tanto da competição masculina quanto da competição feminina. E os placares de hoje foram os seguintes. Pelo masculino, a seleção do Japão venceu o Egito pelo placar de 11-1. Os Estados Unidos venceram a seleção do Irã pelo placar de 14-7, enquanto a seleção da China venceu a Ucrânia pelo placar de 6-1. No torneio feminino, nós tivemos um empate entre Coreia do Sul e Canadá pelo placar de 0-0. A seleção da China venceu Israel pelo placar de 6-1, enquanto a seleção do Japão venceu a França pelo placar de 6-0. Estes foram os jogos que encerraram as fases de grupos do goalball masculino e do goalball feminino. Com estes resultados, a classificação final dos dois naipes terminou da seguinte forma. Pela categoria masculina no grupo A, o Brasil ficou na liderança com 7 pontos, 2 vitórias e um empate, 28 gols marcados e 20 gols sofridos, um saldo positivo de 8. O segundo colocado da chave foi os Estados Unidos com 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota, marcou 27 gols e sofreu 24, um saldo positivo de 3. O Irã ficou na terceira posição com 4 pontos, 1 vitória, um empate e uma derrota, 26 gols marcados e 29 gols sofridos, um saldo negativo de 3. E a quarta colocação ficou com a seleção da França, que não somou pontos, 17 gols marcados e 25 gols sofridos, um saldo negativo de 8. No grupo B, a classificação final foi a seguinte. A liderança foi da China com 9 pontos, 20 gols marcados e 11 gols sofridos, um saldo positivo de 9. Em segunda, a Ucrânia com 6 pontos, 16 gols marcados e 17 gols sofridos, um saldo negativo de 1. Em terceiro, o Japão com 3 pontos, 25 gols marcados e 17 gols sofridos, um saldo positivo de 8. E a lanterna do grupo foi a seleção do Egito, com apenas 8 gols marcados e sofreu 24, um saldo negativo de 16. Na categoria feminina, a classificação final da fase de grupos foi a seguinte. No grupo C, a liderança foi da China com 9 pontos, foram 16 gols marcados e 7 gols sofridos, um saldo positivo de 9. Em segunda, a seleção da Turquia com 4 pontos, 13 gols marcados e 14 gols sofridos, um saldo negativo de 1. Em terceira, a seleção de Israel com 3 pontos, 13 gols marcados e 15 gols sofridos, um saldo negativo de 2. E o Brasil ficou na quarta posição com 1 ponto, 8 gols marcados e 14 gols sofridos, um saldo negativo de 6. O grupo D teve na liderança o Japão com 9 pontos, 11 gols marcados e 2 sofridos, um saldo positivo de 9. Em segundo, a seleção do Canadá com 4 pontos, 11 gols marcados e 2 gols sofridos, um saldo positivo também de 9. Em terceira, a Coreia do Sul com os mesmos 4 pontos, 7 gols marcados e 3 gols sofridos, um saldo de 3. E a lanterna do grupo foi a seleção da França, que não somou pontos, foram 1 gol marcado apenas e 19 gols sofridos, um saldo negativo de 18. Esta a situação final da fase de grupos do goalball masculino e do goalball feminino nos Jogos Paralímpicos de 2024.
Você que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Integração News, dá aquela moral pra gente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais e assim você também fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu gostei, isso também nos ajuda muito. Ative o sininho das notificações e compartilhe este link com seus amigos, com os grupos do Paradesporto que você faz parte, para nos ajudar no fortalecimento e o crescimento do nosso trabalho, levando até você todos os destaques do esporte paralímpico. Com o encerramento da fase classificatória, nós teremos agora as quartas de final. Nesta próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, nós teremos os duelos das quartas de final da categoria masculina. E na terça-feira, dia 3 de setembro, nós teremos as quartas de final da categoria feminina. Lembrando que os derrotados das quartas de final, tanto no torneio masculino quanto no torneio feminino, vão disputar as partidas de colocação de 5º e 7º lugares e os vencedores vão avançar para as disputas das semifinais, tanto masculinas quanto femininas, serão realizadas no próximo dia 4 de setembro. Nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, nós teremos os duelos da categoria masculina, com os seguintes confrontos e horários. Às 8 horas e 15 minutos da manhã, nós teremos a seleção do Brasil, que foi líder do grupo A, enfrentando o Egito, que foi quarto colocado do grupo B. Às 10 horas da manhã, nós teremos a segunda quarta de final entre a Ucrânia enfrentando a seleção do Irã. Irã que ficou, portanto, na terceira posição do grupo do Brasil, a Ucrânia que ficou na segunda posição do grupo B. Ao 12h45 nós teremos a terceira quarta de final entre a China, que foi a primeira colocada do grupo B, contra a França, lanterna do grupo A. E às 14 horas e 30 minutos, o último duelo das quartas de final será entre os Estados Unidos, segundo colocado do grupo A, contra o Japão, terceiro colocado do grupo B. A seleção brasileira feminina de goalball também conheceu a sua adversária nas quartas de final. O Brasil, que terminou na quarta colocação do grupo C, enfrentará o Japão, que foi o líder do grupo D. O duelo acontece na próxima terça-feira, dia 3 de setembro, a partir da 1h da tarde, pelo horário de Brasília. Além de Brasil e Japão, as quartas de final do torneio feminino vão ter os seguintes duelos: China e França, Canadá e Israel e Turquia contra a Coreia do Sul. Esta, portanto, as informações para você sobre a próxima fase do goalball dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Com as informações sobre o torneio de goalball dos Jogos Paralímpicos de Paris, para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.